Fala galera do Sofia, mais uma aula de história e hoje a gente vai falar de Estados Unidos da América. Em que parte nós vamos começar essa aula? Com a colonização americana. Pessoal, entendam o seguinte, os Estados Unidos, diferente do Brasil e de outros países da América Latina principalmente, é um país que foi colonizado pela Inglaterra. E a Inglaterra, diferente de Portugal e Espanha, tinha algumas características diferentes, alguns planos diferentes para a sua colônia. No caso, as 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos. Entendam que quem foi para os Estados Unidos, né, os futuros Estados Unidos, não foi simplesmente um povo para buscar matéria-prima, extração de metais preciosos. Foram os colonos, como por exemplo os puritanos, que vão se estabelecer principalmente no norte dos Estados Unidos. Os puritanos saem da Inglaterra por alguns problemas políticos e religiosos, as perseguições sofridas pelos puritanos dentro do território inglês, e encontram lá o que é a Free Land, uma terra santa para eles, onde eles poderiam viver sem problemas, sem perseguições. É uma colônia de povoamento, ou seja, não é parecida com as colônias de exploração que a gente tem, como por exemplo aqui no Brasil. A ideia de extração, de busca de enriquecimento rápido. Para povoar uma região é necessário que as pessoas queiram ficar ali, e os puritanos queriam. O que a Inglaterra pedia em troca? A proteção do território, ou seja, o pacto colonial não era tão intenso com estes colonos. Na verdade, eles tinham realmente a liberdade para fazer aquilo que eles gostavam. No sul dos Estados Unidos, o clima é mais quente e existem terras muito boas para fazer a famosa colônia de exploração, diferente do norte, que não era tão importante assim nos planos ingleses. No sul se estabeleceram os plantations, como por exemplo a produção de tabaco e de algodão, produtos muito utilizados no mercado inglês e, portanto, na Europa. Moral da história: nós não temos um tipo de povo e um tipo de cultura nos Estados Unidos desde esta época, e isso é importante para a gente entender a sua independência na aula seguinte. Galera, como que as colônias então ganhavam seu dinheiro? O sul tinha lá seus latifúndios, e o norte? O norte desenvolveu a manufatura. Pensem comigo, se eles são puritanos, ou seja, calvinistas, são protestantes que buscam o trabalho como essência de vida. Aqui o trabalho, ele salva o homem e é necessário então o enriquecimento fruto deste trabalho. Eles vão criar as primeiras manufaturas. Um exemplo básico disso seria o comércio triangular. O comércio triangular é basicamente, resumidamente, o seguinte: os colonos do norte pegavam o melaço, que era produzido do açúcar das Antilhas, criava o rum, que é uma bebida alcoólica, vendia essa bebida que era extremamente consumida, entre outros, por piratas, né, clássicos. Assim, a gente sempre tem a cena do Jack Sparrow, lá do Piratas do Caribe, bebendo um rum, é uma bebida extremamente comum. To the Black Pearl. Vendia este rum na África, para quê? Para comprar escravos. Escravos são muito mais preciosos e lucrativos do que o rum e o açúcar em si. Ou seja, eles valem muito dinheiro. E aonde que as colônias do norte vão mandar estes escravos? Vão mandar esses escravos para as Antilhas de novo, vender lá no mesmo lugar onde sai o açúcar. Por quê? Porque a venda de escravos é muito lucrativa e com parte deste dinheiro eles compravam mais melaço e faziam mais rum. Comércio triangular. Simples, não? Bom, pessoal, entre outras maneiras, as colônias do norte conseguiram dinheiro, conseguiram se estabelecer e criar suas comunidades muito bem, com muita liberdade e autonomia religiosa. Até que surge um famoso evento histórico chamado Guerra dos Sete Anos. Foi travada pela Inglaterra e pela França. A Inglaterra e a França, elas tinham uma relação antiga já de conflitos e paz. E a gente tem o exemplo máximo disso com a Guerra dos 100 Anos, que nós já comentamos. E essa Guerra dos 7 Anos, ela foi causada pelo quê? Bom, entre outros motivos, que interessa pra gente principalmente, foi a disputa por colônias, inclusive na América. E essas disputas acabaram mal para a França. A Inglaterra venceu o conflito até com a ajuda dos colonos americanos. O problema foi que, no momento em que a França e a Inglaterra resolveram travar uma guerra longa, que gastou muitos recursos, os dois países quebraram. A França nem se fala, né? Nós vamos comentar da situação francesa em uma próxima aula. Mas a Inglaterra também teve prejuízos financeiros. E aí o que nós vamos ter agora?
Os ingleses, que permitiam os colonos do norte uma vida tranquila, agora vão começar a cobrar impostos, muitos impostos. E aí a gente vai ter o começo da independência dos Estados Unidos. Bom, pessoal, gostaram da aula? Vou pedir aquele like e, por favor, se inscrevam no Sofia. Para mais vídeos, por favor, acompanhem a nossa próxima aula aqui no link. Obrigado e até a próxima.